Juízes capítulo 15, capítulo 16, no verso de número 20, vamos ler. Verso 20, diz assim: Dalila quem está falando aqui. E disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, no seu interior, no seu coração: sairei ainda essa vez, como as outras, e me livrarei. Porque Sansão não sabia ainda que já o Senhor, ou o Espírito do Senhor, tinha se ausentado ou se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhes vazaram os olhos, e fizeram descer para Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárceres. Até aí, deixa aberto aí, fecha apenas os olhos, vamos orar com graça e reverência ao Senhor. Pai Santo e Pai Bendito, a minha única oração nessa quarta-feira é que o Senhor venha conferir graça a nós. Graça, é só disso que nós precisamos. Aquilo que flui das veias de Emanuel, aquilo que destila do seu santo trono, aquele rio que flui do trono e do Cordeiro, que ele passe pela oliveira verdadeira, que ele chegue até os ramos enxertados que somos nós, por um único ato de misericórdia e de graça. Senhor, nós somos muito fracos, tem compaixão de nós, tem misericórdia, assiste-nos nas nossas fraquezas, abre o nosso entendimento e o nosso coração, nos alimenta, Senhor, nos enriquece com a sua palavra, nos traz temor, acompanha essa palavra com a manifestação do seu Espírito. Tem compaixão de nós, filho de Davi, em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção, que eu acredito que Deus vai falar com você essa noite, profundamente. Eu quero pedir novamente a sua atenção. Esse texto é simples, todos conhecem a história de Sansão, um juiz que Deus levanta para guardar, julgar, proteger Israel. E Sansão é uma figura muito peculiar, uma figura muito diferente em toda a Escritura. A Bíblia ensina que todos os homens que Deus usava, Deus enchia esses homens com o Espírito Santo. Todos os homens, os profetas, Moisés, os juízes, até os apóstolos. E ao serem cheios do Espírito Santo, esses homens eram usados para pregar, fazerem curas, sinais, prodígios, etc. Sansão é o único homem da Bíblia que Deus usa o poder do Espírito Santo sobre ele de forma física. Sansão, quando ficava cheio do Espírito Santo, ele ficava forte, ele se apoderava dele uma enorme energia, uma enorme força, que dava força muscular para Sansão, de forma que Sansão conseguia pegar um leão pesa quase 1 tonelada, pesa meia tonelada, rasgava um leão no meio. Sansão, com uma queixada de jumento, ou seja, um pedaço do maxilar de um animal, ele matou 1000 homens, né? Pegava portas de cidade que pesavam centenas de quilos e carregava. Então Sansão era conhecido pela sua força física. Então o Espírito de Deus vinha sobre ele e o Espírito manifestava de forma física. Então Sansão era um homem muito forte. Então ele protegia Israel usando a força física, matando 1000 homens de uma vez, fazendo atos prodigiosos fisicamente. Só que o que acontece? Sansão guardava o voto de nazireado. Levítico capítulo 6, o voto do nazireu. Nazireu do hebraico nazir, que quer dizer separado.
esse voto consistia em não tocar em animal ou em cadáver. Sansão não podia tocar em animais mortos, nem cadáveres. Sansão não podia beber vinho, bebida forte, não podia consumir álcool. Sansão não podia se prostituir. E assim por diante, vários votos do nazireado. E não podia cortar a cabeça, raspar o cabelo da cabeça. Ele deveria ficar com os cabelos grandes. O que acontece? Sansão quebra esse voto de nazireado e começa a praticar uma bateria de pecados. O que ele vai fazer? Toca no cadáver de um animal, que era proibido pela lei. Sansão dorme com uma prostituta. Sansão mente. Sansão também foi conhecido por ser um assassino. Muitas mortes ele não necessitava fazê-las, mas ele não necessitava, muitas pessoas não necessitavam matar, mas matou. E Sansão fez o pior, casou não só com uma ímpia gentílica, como um dos principais inimigos de Israel na época, os filisteus. Sansão casa com uma filisteia. E o que acontecia? Todas as vezes que os filisteus vinham contra Sansão, Sansão era o grande herói de Israel, o super-herói, o grande defensor de Israel, o super-homem da época, que era realmente um super-homem. Os filisteus então faziam inúmeras armadilhas para tentar prender, matar, interceptar o super-herói de Israel. E todas as vezes que os filisteus faziam emboscadas, armadilhas, ofensivas, eles não conseguiam pegar Sansão. Sansão sempre os matava. Mas depois de algum tempo aqui, dele estar casado já com Dalila, estar ali sentado no colo dela, ter revelado todo o segredo a ela, os filisteus vêm de novo pegar ele. Aí ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Então ele responde: sairei dessa vez como das outras vezes. Mas ele não sai. Os filisteus conseguem pegar ele, arrancam os olhos dele, prendem ele com correntes, jogam dentro de um calabouço e fazem ele moer ali no cárcere, dentro da cadeia. Mas qual que foi o fator predominante da queda de Sansão? Quando os filisteus vêm contra ele, Sansão vai dizer assim: sairei dessa vez como das outras. Aí está um texto lá que é um texto muito profundo e muito triste na Bíblia. Não sabia Sansão que é o Espírito de Deus, ou que o Senhor havia se ausentado dele. O que eu quero falar aqui? Essa geração, ela precisa desesperadamente do Espírito Santo. E eu temo que a maioria de nós, o Espírito esteja se ausentando, se extinguindo, se apagando. E tenha ocorrido isso de maneira que, na semelhança de Sansão, nós não estamos percebendo. Não sabia Sansão, não notou Sansão, não percebeu Sansão que ele não possuía mais a força ativa do Espírito Santo, a operação mortificadora da carne do Espírito Santo, a ação vencedora das tentações do Espírito Santo, a ação influenciadora do ministério do Espírito Santo. Podia acabar a pregação aqui. Quando eu estava orando para preparar esse texto, antes de eu preparar, sempre quando eu vou preparar uma pregação, eu posso escolher a pregação expositiva, que é o que nós faremos quarta-feira que vem. A partir de quarta começa o estudo do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, das beatitudes. Cada quarta vai ser uma bem-aventurança. Então você vai ser uma pregação expositiva. Ou seja, eu já sei o que eu vou pregar
quarta que vem. Bem-aventurado os humildes de espírito. É o que eu vou pregar. Mas quando não é expositiva, eu oro: Deus, qual é a mensagem que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer falar com a igreja? Me direcione, me dirige. Então Deus me levou a esse texto, e Ele me fez interpretar esse texto, contextualizar dessa forma. Que o Espírito do Senhor pode estar se ausentando de nós. Veja só, na minha teologia, eu não acredito que o Espírito Santo sai de uma pessoa. Eu acredito que é o que está em Tessalonicenses. A ação do Espírito em nós pode ser extinta, pode minguar, pode apagar, de forma que nós ficaremos sem as operações dele em nossa vida. E é isso que ocorreu na vida de Sansão. Será que isso não está ocorrendo em você? Será que nós não estamos sendo uma geração, uma igreja que está orando, lendo as Escrituras, pregando, lutando contra Satanás, contra a carne, contra o pecado, sem a influência do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem a presença ativa do Espírito Santo, sem o vigor, a plenitude, o enchimento do Espírito Santo? Será que não essa é a razão do nosso fracasso na vida de oração? A nossa oração cada vez ela é mais curta e menos intensa. Nós estamos perdendo em extensão e em intensidade. Cada vez oramos menos tempo e de forma menos intensa. Cada vez orando menos tempo, menos intenso e com menos qualidade. E com menos fervor. E com menos harmonia. Será que a leitura da Escritura é a mesma coisa? Cada vez lemos menos as Escrituras. E cada vez compreendemos menos o que lemos. Cada vez temos menos revelações das Escrituras. Cada vez arde menos o estudo, arde menos a leitura. Não queima mais. Então diminuiu-se também a quantidade do que se lê e a interpretação do que se lê. Não seria a causa a extinção do Espírito? Não seria o minguar a atividade do Espírito? Cada vez nós perdemos mais a batalha contra o pecado. Cada vez nós temos frequências maiores no pecar. E cada vez nós aprofundamos mais nesse tipo de pecado. Então, também tem aumentado o número de pecados e também tem aumentado a intensidade, a periculosidade, a densidade do pecado. Não seria porque o Espírito, se pelo Espírito mortificais as obras da carne, vivereis. Não seria a ação mortificadora do Espírito que está se extinguindo? Não seria? Cada vez mais se você perguntar, pastor, como você classificaria a geração de cristãos moderna, atual, do hoje? Eu classificaria como a geração mais carnal de todos os tempos. O que é geração carnal? O que quer dizer carne? Quando o apóstolo Paulo, que é o que mais mencionou isso, e o próprio Cristo disse carne, ele não está querendo dizer músculos, nervos e pele. Ele está querendo dizer a nossa natureza. A nossa natureza, aquela que exala o perfume de Adão, aquela que tem o gene, o DNA de Adão, a natureza que é inclinada para o mal, para o pecado, para a concupiscência, para a naturalidade, para a vaidade, para a soberba, para o materialismo.
ela é essa geração. E por que essa geração o Senhor classifica como carnal? Porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Existe uma guerra do espírito, nova natureza, contra a carne, velha natureza. E este se opõe. Agora, uma vez que o espírito está se extinguindo, a velha natureza vai tomar lugar e ela vai predominar em nós. Então não vai haver muita diferença do crente que tem as ações do espírito extintas e o ímpio que não possui espírito. Porque ambas as naturezas, o que predominam é a carne. A carne. Olha, eu já preguei muitas pregações nessa igreja. Quem está comigo ali, os 3 pastores, já viram coisas absurdas. Mas que poucas mensagens eu preguei tão objetivas como eu estou pregando assim. Tão sérias como essa. Tão assombrosas como essa. Essa aqui. Eu não estou dizendo pela eloquência, não estou dizendo... Eu nem suei ainda. Mas nunca, talvez Deus me deu uma mensagem tão doída, tão verdadeira, tão assustadora como essa. O espírito está extinguindo, ele está sendo extinto, ele está minguando, e nós estamos dando lugar à carne. Você está entendendo? Olha só, por exemplo, verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei dessa vez como antes, e me livrarei. Primeiro ele diz assim: sairei dessa vez como antes. Sabe o que Sansão estava dizendo? Ele foi submetido a uma situação. Olhem todos para mim, prestem muita atenção. Era um ataque de Satanás, do inimigo, qualquer. Era uma situação da trajetória dele que era necessário ele exercer, ele usar os meios da graça, os recursos que um cristão tem. Então veja só, quando os inimigos dele vêm, ele diz assim: sairei como antes. Pregarei como antes, evangelizarei como antes, terei paciência com a minha esposa, relevarei esse caso como antes, lidarei com esse deslize, com essa queda, com esse pecado como antes, vou na vigília e vou atravessar a noite orando como antes, vou desviar meus olhos hoje na faculdade, na escola, como antes, como no primeiro amor, como no meu período intenso de fé. Vou preparar um sermão e será eficaz, poderoso, penetrante, frutífero, como antes. Vou interceder para a família essa manhã, essa tarde, para os 15 familiares, com a mesma intensidade, extensão, como antes. Eu vou vigiar para eu não cair em tentação como antes. Eu vou lutar contra a carne, os desejos, as concupiscências, eu vou dominá-los como antes. Eu vou preparar um esboço de sermão, escrever uma nota, um artigo, como antes. Eu vou preparar um estudo, uma aula, como antes. Eu vou orar, jejuar, como antes. Foi isso que ele está dizendo. Eu vou usar os recursos que eu tenho com a mesma eficácia como antes. Ou seja, eu vou matar os filisteus igual eu matei antes. Eu vou usar o mesmo poder, eficácia, estratégia como antes. E ele diz, me livrarei, e disse, sairei dessa vez como antes, e me livrarei.
Olha a confiança de Sansão. E me livrarei, e funcionará. E o pecador, quando eu pregar, se converterá. E o sermão, quando eu ministrar, terá um efeito positivo. E o jejum, quando eu fizer, eu concluirei. E a vigília, quando eu iniciar, eu irei até o fim. E a oração e o voto que eu paguei, terá a resposta. Ele tinha confiança e me livrarei, ocorrerá. Assim é conosco. Mas e o que aconteceu? Então os filisteus, 21, pegaram nele, vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Ele não conseguiu se livrar. Não teve eficácia. Ele não venceu os inimigos. Dessa vez ele não mortificou a carne. Dessa vez ele não conseguiu guardar os olhos. Dessa vez o sermão dele foi um fracasso. Dessa vez o evangelismo dele não resultou em nenhuma conversão. Dessa vez ele se rendeu aos primeiros 10 minutos de oração e não conseguiu ir à frente. Dessa vez ele leu 15 capítulos e não conseguiu compreender nada. Ele fracassou. Ele caiu em tentação. Ele não conseguiu repreender o mal. Ele não conseguiu passar a noite em oração. Ele não conseguiu concluir o jejum. Ele não conseguiu vencer os pensamentos iníquos. Ele não conseguiu desviar os olhos do mal. Ele não conseguiu guardar o coração da ira, da soberba. Ele não conseguiu guardar o coração da vingança, do julgamento. Ele não conseguiu, ele foi pego. Ele fracassou. Ele não conseguiu ter a robustez, o viço, a energia, a força, o vigor, a disposição, o entusiasmo, a alegria. O reflexo dele estava lento. A força dele estava pequena. Por quê? Qual que foi a causa? O Espírito do Senhor se havia retirado dele. Primeiro, o que está ensinando? Que nós, sem o Espírito, não somos nada. Tudo isso que eu disse que nós conseguíamos fazer e que agora nós não conseguimos, ou tudo que eu disse que Sansão conseguia, agora não conseguiu, a causa era o Espírito Santo. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele era quem? Quando ele foi para o Pai e disse, enviarei outro Consolador. Esse texto significa outro como eu, outro igual a mim, outro Consolador. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Uma vez que o Espírito se retira de Sansão, Sansão fica em completa inércia, imobilidade, inutilização. O Espírito Santo era a causa da vitória, do vigor, da força de Sansão. Será que não é isso? Preste muita atenção. Olhem para mim, fiquem fixos nessa mensagem. Será que essa não é a causa de você não conseguir mais orar nem meia hora? De você não conseguir ter concentração ou extrair algo da Bíblia? De você perder todo o aspecto viçoso do seu cristianismo? Agora o detalhe mais triste é o que eu quero que você mais preste atenção. Quando Sansão estava no colo de Dalila com as tranças raspadas, ele pega no sono. Então ela acorda ele com um grito de Sansão, eles vêm. Sansão, com toda confiança, disse, eu vou sair outra vez. Mas o texto traz uma afirmação muito trágica.
A Bíblia diz que o espírito se ausentou, foi a causa da derrota e ele foi preso. Mas a Bíblia diz que Sansão não sabia, Sansão não percebeu, Sansão não viu que o espírito se havia retirado dele. O meu temor aqui é que você talvez não esteja percebendo que um dia você atuou no espírito, mas agora você está atuando na carne. Sem que você perceba, você perdeu as ações beneficadoras, você perdeu as ações do espírito na sua vida. Note que o texto é claro, a insinuância aqui é lógica, a interpretação, a contextualização é clara. Isso pode acontecer conosco. O que o Senhor está querendo dizer? Pode acontecer que a ação do Espírito, o poder do Espírito, o vigor do Espírito, ou até a presença do Espírito, ela está ou se retirou de você. Até aí tudo bem. Mas ela se retirou sem que você percebesse, sem que você soubesse, sem que você sentisse. E aí está agora a questão: será que isso já não ocorreu e você, na semelhança de Sansão, não está percebendo? Não está vendo? Olha o detalhe, presta atenção, olha só. Notem que o fato do espírito ter saído não imobilizou Sansão. Sansão continuou com as atividades normais. Ele se levantou, ele deu passo para frente e ele foi lutar. Só que tudo isso ele fez sem a presença de Deus, sem a plenitude do Espírito, sem a força, sem os meios, sem as virtudes da graça. Talvez nós estamos nos levantando contra o inimigo, nós estamos andando como aquele que semeia a semente do Evangelho. Quão formosos são os pés daquele que semeiam as boas novas. Será que não estamos fazendo isso sem a força do Espírito? Sem a ação do Espírito, sem a vida do Espírito? Será que não é essa a causa de nós sermos tão fracos, tão pequenos, tão carnais, sofremos quedas sucessivas? Esse é meu maior temor. Eu perguntei para mim em oração, para Deus em oração, por mim: Senhor, será que não está se extinguindo? Será que sem que eu perceba, não está saindo? Não está morrendo? E eu continuo com as minhas atividades normais, só que a parte da presença de Deus, a parte do Espírito Santo? Será que isso não aconteceu com você? Será que você não vive uma vida à parte da presença de Deus? Será que não se extinguiu, não foi-se? Isso é muito sério. Não mudou as atividades de Sansão nenhuma. Não mudou a rotina. Não mudou o formato de vida. Ele continuou na mesma rotina, porém sem a força, a unção, sem as virtudes da graça, sem a plenitude de Deus. E o que aconteceu? Ele sofreu uma tremenda derrota. Ele foi golpeado, nocauteado, ele beijou a lona, ele fracassou totalmente. Será que não é essa a causa do fracasso na vida de oração, o fracasso no estudo das Escrituras, o fracasso no evangelismo, o fracasso na luta contra o pecado, o fracasso contra a luta das concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, a inclinação, as setas do inimigo, as ciladas de Satanás? Você não está caindo, sendo seduzido
Você não está vivendo em pecados sucessivos por conta de estar tentando vencê-los todos na carne. Abre comigo rapidamente em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Versículo 21. Samuel 4, 21. Mas chamou o menino e acabou. Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A mulher de Finéias teve um filho e colocou o nome dele de Icabode. O nome era comum colocar o nome relativo à situação que ocorria. Aquele período, os filhos e o sogro dessa mulher tinham morrido, e os filisteus tomado a arca. Essa mulher põe o nome do filho em hebraico, Icabô, ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. A arca de Israel simboliza a presença. A glória de Deus simboliza a presença de Deus. Quando aquela mulher diz, foi-se a glória de Israel, foi-se a presença. Extinguiu-se a presença. Sumiu, foi-se do santuário, foi-se da nação, foi-se do meio do povo. Foi-se. E acabou. Foi-se. Olha o capítulo 4, verso 2, para você ter uma ideia. Dispuseram-se os filisteus, 1 Samuel 4, 2. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo cerca de 4.000 homens. Verso 3, voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Até aí. Agora, olha o versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Os guerreiros perguntam para os anciãos, por que nós perdemos? Por que sofremos derrota para os filisteus? Por que nos feriu hoje os filisteus? Então a resposta no 21, porque foi-se a presença de Deus do meio de vós. A resposta está no filho, a resposta da queda de Israel, a resposta da derrota de Israel, a resposta de Israel não conseguir sobrepujar o inimigo, está no 21, por que não vencemos? Porque foi-se a glória, porque o Espírito se extinguiu, porque a presença de Deus se esvaiu. Olha aqui, meu irmão, talvez essa é a resposta para nós. Por que a glória da igreja, a glória tem ido da igreja? Por que a glória de Deus tem se afastado da igreja? Porque não vemos sinais, nem prodígios, nem conversões, nem homens e mulheres andando em santificações, nem cultos poderosos, porque foi-se, porque a presença de Deus está saindo, porque o Espírito de Deus está se extinguindo, se apagando, porque isso pode estar acontecendo conosco, com você. É a causa da sua superficialidade, é a causa do cristianismo diluídozinho, água com açúcar, extremamente frágil e sensível. Quando Paulo vai dizer da armadura do cristão em Efésios 6,
Ele vai dizer assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo ali o que deixa uma igreja forte, o que deixa um cristão forte, o que deixa uma congregação forte, é o Espírito Santo, é a força do poder de Deus, é a plenitude, o enchimento, é o crente ser habitação do Espírito. E uma vez que esse Espírito se vai, se seca, uma vez que ele se extingue, nós nos enfraquecemos. Olha o que aconteceu com a arca. Veja em 1 Samuel 16. Olha que triste. 1 Samuel capítulo 16. Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Veja que coisa trágica. Veja que coisa trágica. O ofício de um rei, o sacerdócio, a liderança, o pastorado, que tem total dependência do Espírito de Deus. A Bíblia diz que pelos atos de Saul, o Espírito de Deus deixou Saul, se apartou de Saul. No nosso contexto, se extinguiu, morreu, minguou. O Espírito pode fazer isso. E qual foi a consequência? Um dos piores reis de Israel, um homem que perdeu o norte, um homem que perdeu o discernimento, um homem que perdeu a liderança, um homem que perdeu a força, um homem que perdeu as rédeas, um homem que perdeu a comunhão com Deus, foi consultar uma pitonisa, um homem que perdeu a obediência. Isso é trágico. Olha o que aconteceu, se retirou. E Saul continuou sendo rei, continuou a reinar, continuou a operar, continuou a sacrificar, continuou a guerrear, mas na carne, sem orientação divina, sem revelação divina, sem mortificação divina, sem santificação divina, sem instrução divina. O resultado foi um fracasso, pecados, derrotas, crimes hediondos. Colega pastor, obreiro, isso pode acontecer. Pode ser que você ainda coordene, governe, ensine, discipule, pregue, aconselhe, console, mas sem essa unção, sem essas virtudes, sem essa plenitude de graça. E o pior de tudo, quando se retirou o Espírito de Deus, um espírito mau veio, um demônio veio, um espírito maligno. Notem, nós temos muita restrição em dizer que Satanás pode ter acesso em nossa vida. Meu filho, esse foi o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, filho de Quis, judeu de judeus. Foi um rei da linhagem dos patriarcas, um descendente de Abraão. E a Bíblia diz que um espírito o possuiu, o influenciou, o cegou, o seduziu. Veja o que o diabo fez com Pedro, quando Pedro, na sua covardia, na sua incredulidade, Pedro, na sua dissimulação, permitiu abrir uma brecha. Satanás se aproveitou, Satanás o usou, Satanás o seduziu, manipulou. Será que conosco não está sendo assim? Será que Satanás não tem tido acesso, uma vez que o Espírito do Senhor está morrendo, uma vez que o Espírito do Senhor está deixando-nos, uma vez que o Espírito do Senhor não está atuando? Será que Satanás não chega, não vem, não sutilmente? Notem, tanto Sansão como Saul nem perceberam que um saiu e o outro entrou.
Nem perceberam. Nem perceberam. Até porque o discernimento que o Espírito daria a ele foi retirado. Ele estava sem discernimento. Mingou. Foi-se. Foi-se. Abre comigo agora em Gálatas. Gálatas. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 3. Gálatas 3:3. Sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha o verso 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Verso 3, sois tão insensatos assim, que tendo começado no Espírito, estejais agora na carne. Olha esse texto, é óbvio que ele está falando aqui, que começando no Espírito, uma vez eles tendo crido na graça, na salvação pela crucificação de Cristo, agora eles se voltaram para a lei, eles queriam se circuncidar, eles queriam guardar os votos da lei, para que a salvação fosse válida. Paulo chamou isso de atitude carnal, mas o mesmo pode se refletir a nós, uma vez temos agido na força do Espírito, na direção do Espírito, na inocência do Espírito, na pureza do Espírito, na santidade do Espírito, agora não estamos terminando na carne, no braço, na presunção, no intelecto, na dedução. Será que não começamos no primeiro amor? Cada decisão era debaixo de oração, cada detalhe com temor e tremor, tudo feito pela graça, pelos olhos do Espírito, pelo processamento do Espírito, e hoje essas coisas estão sendo deixadas de lado. Hoje estamos andando no pós-modernismo, no relativismo, no humanismo, naquilo que serve, que é certo, mas não consultamos a graça de Deus, não ouvimos a voz doce, suave e sensível do Espírito. Talvez aqui, esse texto podia levar para Sansão. Sansão, você começou no Espírito, você terminou na carne. Israel, vocês começaram no Espírito, terminaram Icabode, na carne. Saul, você começou no Espírito, porque quando Samuel ungiu Saul, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, foi o primeiro amor de Saul. Saul venceu um monte de guerras, era um bom rei no início, mas terminou na carne, terminou no braço, na ira, na contenda, na persuasão, no debate, no dinheiro, no fax, no e-mail, no pecado. E por que Saul? Por que Sansão? Por que Israel terminaram na carne? Porque eles extinguiram o Espírito, porque eles não alimentaram o Espírito, porque eles nem perceberam a ausência do Espírito. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Será que o apóstolo Paulo não chegaria nessa igreja e falaria: vocês que começaram na tenda, no espírito, no fervor, na pureza, naquela coisa avassaladora da graça de Deus, e agora estão terminando na liturgia, na passividade, na carne.
E nós estamos sendo chamados de insensatos. Insensatos, tolos, estúpidos. Primeira TS, vamos lá, um pouco mais para frente. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Você já parou para pensar por que esse texto está aqui? Por que Paulo traz essa recomendação para a igreja de Tessalônica? Atos capítulo 2, a igreja foi batizada com o Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo, e o Altíssimo já não morava mais. No ano 70, o imperador Tito, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, destrói o templo de Herodes, colocando em fim a ordem levítica. Deus já não habitava mais ali. Não havia mais sacrifícios, rituais, a lei mosaica havia sido cumprida em Cristo e extinta. Atos 17, Paulo vai dizer para o Areópago, para os epicureus estoicos, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, não habita mais em templos feitos por mãos. Ele não está mais no tabernáculo, na tenda de Davi, nem no templo de Salomão. Agora a habitação dele é no povo dele, é na igreja, é em mim e em você. Receberam, passaram-se a habitação. Mas lá na Tessalônica, Paulo vai dizer para os tessalonicenses: olha, esse espírito que em vós habita pode ser extinto. Esse espírito que em vós habita pode ser apagado. Esse espírito que em vós está na plenitude pode se minguar, pode ser extinto. Ele vai dizer em Efésios 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, para o qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçar. Por quê? Qual o risco de eu entristecê-lo? Extingui-lo. É eu diminuir a ação dele na minha vida. Olha a seriedade disso. Não extinguais. Sabe o que quer dizer isso aqui? No original grego, não extinguais o Espírito, tornar inativo. Não torneis o Espírito Santo inativo. Tornar inativo. O que ele está dizendo? Atos 1,8 diz: e receberei poder. O original dunamis, dínamo renovador. Uma energia que não precisa de uma raiz, nem de uma nascente. Autossustentável, é a força do Espírito. Paulo está dizendo aqui: não deixem o dínamo renovador, a força que está dentro de vocês, se tornar inativa. Inativa, perder a atividade, perder a ação, perder a força impulsionadora. Não sabia Sansão que o Espírito Santo havia se extinguido dele. Não sabia os crentes da Igreja Aliança do Calvário que o Espírito Santo havia se tornado inativo. Não sabiam, não viram. Entraram no mundo pós-moderno, se basearam na cristandade moderna, nem viram que estavam na carne, nem perceberam mais que o Espírito tinha ficado lá em Quiarite Jarim, lá em Obed-Edom, ficou lá. Ela não veio para Israel, a arca, ela ficou quietinha lá.
Pode ser que está sendo extinto. E o que compreende o Espírito Santo ser extinto na sua vida? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, sem o Espírito Santo não tem vida cristã, meu filho. Você não consegue fazer nada. Você não vence um pecado sequer, você não ora 10 minutos, você não vai entender um versículo da Bíblia, você não vai ganhar uma alma para Jesus. A vida sem o Espírito Santo se torna inativa, estéril, insípida, colocada debaixo de um alqueire. O próprio João vai dizer, na primeira carta de João, que aquele que não tem o Espírito, esse não é de Deus. Nem crente é o que não tem o Espírito, nem cristão é, faz parte do aprisco dos bodes, da comunidade dos bodes. Agora imagine, o que compreende extinguir o Espírito? Paulo diz, não o extinguais. E se ele tiver extinto? E se ele tiver ausentado de você sem que você saiba? E se ele perdeu a força ativa, se você perdeu a força ativa dele na sua vida? Isso compreende a extinção. Não que ele se retirará totalmente, mas será extinta a sua ação, a ação graciosa, operadora da graça em você. Sem o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver extinto, você não consegue orar. Romanos 8, 26, sabe o que diz? E o Espírito também nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele se manifesta até com gemidos inexprimíveis. Será que não é essa a razão de você não conseguir mais se concentrar na oração? Será que essa não é a razão de você não conseguir estender mais o seu período de oração? Será que essa não é a razão da sua oração não ser mais vigorosa, dinâmica, harmônica, robusta, eloquente, de ser uma oração escaldante? Porque é o Espírito que nos ensina a orar. Nós não sabemos orar como convém. É Ele que nos assiste em nossas fraquezas, e uma vez que Ele se ausentou, uma vez que Ele se extinguiu, você não vai conseguir desempenhar mais a mesma constância na oração como antes. Essa é a causa do fracasso, tanto na extensão, quanto na intensidade, tanto na qualidade, como na quantidade. É o Espírito que inspirou Neemias em Neemias 1, é o Espírito que inspirou Daniel na sua oração, é o Espírito que inspirou Jesus em João 17, na oração sacerdotal. A concordância teológica, a intensidade, a reverência, o temor, a profundidade, o tempo gasto, é o Espírito que compeliu, o Espírito que queimou, o Espírito que ardeu. Uma vez que ele está se extinguindo, você não vai conseguir ter mais o mesmo êxito. Uma vez que ele se ausentou, você não vai conseguir, ainda que você queira, ter a mesma eficácia. A oração. Notem, você percebeu que você ainda ora, mas você percebeu o quão litúrgica tem sido a sua oração? O quão burocrática? Presta atenção, os católicos oram, os espíritos oram, os muçulmanos oram. Ninguém deixa de orar porque não tem o Espírito Santo, mas tente comparar suas orações, quando o Espírito estava ativo, poderoso na plenitude, como era. Era uma oração que vibrava, uma oração que vinha lá do diafragma, uma oração virtuosa, vigorosa, uma oração maravilhosa.
Uma oração com concordância, sem repetição, sem tédio. Você começava a orar, quando olhava no relógio, passou 1h30, você nem viu. As dores de parto que consumia, os gemidos pelo pecador, a paixão pelas almas, a contrição pela sua família, as horas a fio e horas sucessivas, e agora é uma coisa litúrgica, fracassada, fracionada, repetitiva, enfadonha, diminuta, porque o Espírito que nos assiste nas fraquezas, ensina-nos a orar como convém, porque não sabemos, se extinguiu, nos deixou, saiu, e nós estamos achando que é uma fase, um período, um momento. Na verdade ele saiu, está morrendo, está matando. Se eu pedisse para Deus assim, ó, vem cá, Senhor, vem cá, olha para mim, Senhor, meu filho, tira o Espírito Santo da nossa igreja esse mês, um mês você quer sem ele, tá, só um mês, mas 100%, isso, um mês sem, será que nós notaríamos alguma diferença? Lá no serviço, em casa, com a Bíblia na mão, no culto. Ou no primeiro dia você caía de joelhos igual Davi. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim teu Santo Espírito. Tamanha era a comunhão de Davi. Nós íamos chegar na sexta-feira, se fosse domingo. Mas estou meio estranho. 7 dias, não nem. Porque 7 dias tão agitado, trabalhando, ganhando dinheiro, vendo televisão, jogo, comendo, dormindo, falando abobrinha. Nós devíamos ter tanta dependência do Espírito Santo. Olhe para cá. Que se o Senhor tirasse o Espírito Santo de nós, no primeiro segundo nós tínhamos que cair mortos. Buf! Tanta dependência, se nós ficarmos 1 segundo sem Ele, morreremos. 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 Não consigo orar sem o Espírito Santo. Isso é batata. Um homem cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de orar. Um homem vazio dele tem. Um homem cheio do Espírito Santo, a oração é eloquente, harmônica, viçosa, dinâmica. Um homem sem é uma oração enfadonha, repetitiva, litúrgica, seca. Você piora depois que você ora. É um momento de oração que te deixa oprimido, triste, horroroso. Porque é só uma luta tentando fazer o que você não consegue, que é só o Espírito que faz. Espírito Santo. Se o Espírito Santo foi extinto, nós não conseguimos ler a Escritura. Não tem jeito de interpretar a Escritura. Abre comigo em João 14 para você ver. João capítulo 14. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sem o Espírito Santo eu não posso interpretar as Escrituras. Sem o Espírito Santo eu não compreendo as Escrituras. Sem o Espírito Santo eu não tenho força para ler as Escrituras. Olha o que ele está dizendo: quando eu enviar o Consolador,
quando vocês forem cheios do Espírito Santo, Ele vos fará lembrar minhas palavras, Ele vos ensinará a lei, Ele vos trará o Evangelho, Ele vos dará aptidão literária, Ele vos dará revelações, conexões, harmonias. Será que é por isso que você não consegue pegar nesse livro? Pastor, eu não consigo concentrar, eu não consigo ler mais de 3 capítulos, quando eu leio eu não consigo entender nada, eu não consigo memorizar, eu não consigo harmonizar um texto com o outro, eu não consigo mais extrair sermões ricos, poderosos, eu não consigo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está se extinguindo. E ele está claro, Ele é o agente que me dá. Olha só o que Jesus fez quando Ele ressuscitou e abriu-lhes o entendimento. Lucas, nos últimos versículos, e abriu o entendimento dos discípulos, para que entendessem as Escrituras. Se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, nós não entendemos as Escrituras. Se o Espírito Santo não nos dá harmonia, conexão, revelação, se Ele não trazer vida nos textos, nós não conseguimos ter. O salmista diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da sua lei. Nós não estamos enxergando nada na Escritura, não estamos vendo as maravilhas, as grandes pérolas escondidas, os tesouros. A leitura da Bíblia não queima mais no nosso coração, a leitura da Bíblia não tem mais importância, nós não temos entendimento, compreensão, a história não nos motiva, não nos envolve, não temos força para ler, não temos aptidão para ler, não temos ânimo para ler, e quando lemos, nós não entendemos, não flui, não conseguimos concentrar, há uma dificuldade terrível. Por quê? Porque o Espírito Santo está se extinguindo. Está claro aqui, como em Romanos 8, Ele que nos assiste na oração, Ele nos assiste na leitura. Ele assiste na leitura. Olha, está aqui, quando Ele vier, Ele ensinará a palavra e fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. O que é que Jesus disse? Jesus disse a palavra. Você está vendo como é que a gente não é nada sem o Espírito Santo? Você está vendo como é que não conseguimos nada? Eu estou te dando a resposta. É o Espírito Santo, a palavra. É por isso que você não consegue ler e nem entender. É por isso que não consegue orar mais de 20 minutos. É porque Ele está apagando. Ministério. Um ministério. Atos 2,37, precisa abrir, Atos 2,37. Pedro, ele prega o primeiro sermão dele. E ele começa a pregar lá a partir do 14, e vai, 16, 17, no 37, Pedro está pegando aquele sermão mais esplêndido. A multidão, 4.000 homens, a Bíblia diz, e compungiram o coração. Compungiram. Essa palavra no grego é karanusso, atormentar a mente profundamente. Deixá-los aflitos, comovidos. Meu Deus do céu, qual a última vez que você evangelizou uma pessoa e você deixou ela atormentada, aflita?
Qual a última vez que ao divagar a Escritura, a pregar para alguém, ou num púlpito, ou nas ruas, ou para um parente, a pessoa ficou tomada em letargia, a pessoa ficou perplexa, o coração dela compungiu, ficou aflito, ela ficou perturbada da mente, atormentada. Pedro, quando pregou, 4.000 homens ficaram com a mente atormentada, aflitos de coração, compungiram o coração. Por quê? Porque antes do sermão, Atos 2, Pedro foi cheio do Espírito Santo. É por isso que a nossa pregação não impressiona ninguém, o nosso evangelismo não impressiona ninguém. Você lembra dos judeus, filhos do sacerdote Seva, Atos 19? Atos capítulo 19, do 13 ao 16. Paulo estava expulsando um monte de demônio, em nome de Jesus sai. 3 filhos do sacerdote olhou, que legal. Viram um endemoniado, demônio, nós te conjuramos no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio lá, e eles ali, nós te conjuramos em nome de Jesus que Paulo prega. Demônio, nós te mandamos sair em nome de Jesus. O demônio, eu conheço Paulo, Jesus eu sei quem é. E vós, quem sois? Sua ralé. Vocês não têm efeito nenhum sobre mim, autoridade nenhuma sobre mim, poder nenhum sobre mim. Bateu no 7 e mandou tudo pelado para casa. Talvez nós estamos igual aos sacerdotes Sevas. Além de nós não compungirmos ninguém, a nossa pregação, a nossa verbalização, o nosso aconselhamento, o nosso discipulado, o nosso evangelismo faz com que os demônios digam: eu não sei quem vós sois. Por quê? Porque vocês não estão cheios do Espírito Santo como Petrus, como Pedro, como Paulo. Porque o Espírito se extinguiu, então não tem efeito o vosso ministério, não tem eficácia, não tem fruto, não colherá resposta, não compungirá, não consternará, não contritará corações, porque é o meu Espírito quem convence o ímpio do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o Espírito Santo foi extinto, o nosso ministério é infrutífero. 1 Coríntios 2,4, o que Paulo fala? O meu ministério não consiste em palavras persuasivas, nem de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Paulo está dizendo assim: se o poder não me acompanhar, meu ministério é inútil. Se o poder, olha o que eu estou dizendo do maior erudito, do maior poliglota, da maior mente daquele século. Eu estou dizendo de uma das maiores mentes de todos os tempos. Eu estou dizendo de uma sumidade, de um sui generis. Eu estou dizendo de um colosso. Ele está dizendo: se o poder do Espírito Santo não acompanhar a minha pregação, é inútil. E temos esse poder em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo está dizendo: nada adianta a minha retórica, eloquência, conhecimento filosófico, histórico, teológico, judaico, sem eu ser cheio de virtude. Poder. Estou terminando, 5 minutos eu acabo. Santificação. Se o Espírito Santo estiver extinto, você não consegue se santificar. Romanos 8,13 diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, viverei. Gálatas 5,17: a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne.
Veja nas obras da carne. Presta atenção, gente, a carne é a nossa natureza. Meu irmão, a nossa natureza quer trair a esposa. A nossa natureza quer pegar cheque sem fundo. A nossa natureza quer dar um soco no camarada. A nossa natureza quer roubar, quer mentir. A nossa natureza quer ver pornografia. A nossa natureza quer dinheiro ilícito. A nossa natureza quer julgar e condenar o próximo. A nossa natureza quer fechar a porta para o mendigo. A nossa natureza quer odiar o semelhante. E se o espírito se extinguir, a carne prevalecerá. Se pelo espírito mortificar as obras da natureza, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia dos recursos do espírito, as concupiscências são mortificadas. Esse mortificar é enclausurar, está presa, está amarrada, amordaçada. O adultério está amarrado, preso. A concupiscência está amordaçada, a mentira, a vaidade, estão tudo no calabouço. Mas uma vez que o Espírito está minguando, eles saem do calabouço, saem do claustro, eles dominam a minha vida. Eu me torno um homem carnal, um homem vaidoso, avarento, um adúltero, um soberbo. Essa é a causa de você estar caindo em pecado. É a causa de você não conseguir suportar 10 minutos sem televisão. É a causa de você falar palavrão, mentir, maltratar a esposa, xingar. É a causa de você ser vaidoso, mundano, materialista. Porque se o espírito está extinto, se o espírito está morrendo, a sua natureza vai tomar lugar. E a sua natureza quer o mal. A Bíblia diz que a inclinação para a carne é inimiga de Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus. É por isso que... Agora detalhe, vamos... Tudo sobre a ótica de Sansão. Ok? Vamos lá. Não sabia Sansão que não conseguia mais orar. Sansão nem percebia que a vida de oração dele era fajuta, fraca. Ele não percebia que aquilo que ele está fazendo era horroroso. Será que nós não estamos fazendo coisa horrorosa, pastores? A nossa oração é um horror. Ele não sabia mais que o Espírito Santo não estava auxiliando ele na oração, e ele estava orando sem o Espírito. Ele estava achando que aquele tipo de oração estava agradando a Deus. Que aquele tempo que ele dedicava, as palavras que ele usava, o nível que ele orava, ele não sabia que estava sendo abominável. Ele não sabia que a leitura que ele estava fazendo estava errada, que era aquele jeito mesmo, sem entender nada, fracassadamente. Ele não sabia. Ele não sabia que o que estava prevalecendo nele era a natureza dele. Por isso que ele estava rasgando o leão, ele estava dormindo com prostituta, ele estava mentindo, ele estava casando com filisteu. Ele não sabia que a carne estava predominando. Nós não sabemos. Ele não sabia que o ministério dele era um fracasso. Tanto é, sairei como das outras vezes. Não, Sansão, dessa vez não. Não, Sansão, você não vai ganhar ninguém. Seu sermão não vai ter profundidade. Nada que sair de você terá força. Obras da carne, obra do Espírito. Romanos 1,4, rapidamente. Veja o que diz em Romanos. Sem o Espírito não temos santificação, igreja. A coisa mais preciosa da igreja, a santidade da igreja, a pureza da igreja. Romanos 1, verso 4. E foi designado o Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santificação.
ou o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. A maior joia da igreja, a santidade que é inegociável. Inegociável, a pureza da igreja, a santidade da igreja, é a maior joia que a igreja possui, é o maior tesouro, é a santidade. E está dizendo que é o Espírito Santo que santifica, e uma vez que ele está extinto, eu não terei pureza, eu não terei distinção, eu não serei cortado, eu não serei separado. E talvez você não seja um homem santo, talvez você não é uma mulher santa, e nem sabe disso. Não sabia, Sansão. Não está vendo. Qual é o agente que santifica um homem? Qual é a força? Ninguém se santifica. Manda o ímpio, você pega um monge, pega os monastérios do século 17, 18, esses homens ficavam em castelos, castelos distantes da civilização, se martirizando, eram homens impuros. Teve uma idade medieval que os monges saíam para a rua, eles matavam, eles roubavam e eles estupravam. Século 16 e 17 isso aí. Por quê? Porque não há monastério, não há vida de contemplação, não há monasticismo, não há islamismo que santifique alguém, só o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está extinto, você está caindo em pecados, você está com a vida impura, uma mente suja, uns olhos impuros, umas mãos sujas de sangue, um coração depravado e lascivo. É o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Talvez aqui está a chave de muitas coisas. Isso aqui é o coração da igreja, meu irmão. O coração da igreja é o Espírito Santo. O coração do crente. O coração da igreja é o coração. É o ponto nevrálgico, é a espinha dorsal. É a coluna de sustentação, é o Espírito Santo. Nós temos entristecido ele demais. É o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? O que ele está fazendo? Como ele está se sentindo? Qual o lugar que ele ocupa na sua vida? Será que você não está aí aos prantos, dizendo, pastor, icabode, acabou, foi-se, eu não tenho mais força, meu primeiro amor se foi, eu não tenho mais a glória de Deus em mim, foi-se. Será que você não está aí, pastor? Eu estou assombrado, pastor. Eu não sabia, mas depois dessa palavra eu vi. Ele se ausentou de mim. Pastor, ele está se extinguindo. Pastor, ele está se enfraquecendo. Como que você sabe, meu irmão? Porque todas essas estatísticas que o Senhor deu estão acontecendo comigo. O Espírito Santo. Qual é a única saída para nós, para terminarmos? Qual a única saída? Nós vamos avaliar os 3 textos que ele saiu, para saber como ele vai voltar. Rapidamente, vou fazer isso em 5 minutos. E eu gostaria que a igreja fosse tomada de temor e começasse uma caça absurda pelo Espírito Santo. Vamos voltar em Juízes 16, lá para Sansão, que foi o primeiro que perdeu.
Juízes capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que vingue os filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Primeira coisa que você tem que fazer, a Bíblia diz que ao Sansão fazer essa oração, o Espírito de Deus se apoderou dele de novo, e ele derrubou as colunas do templo dos filisteus. O que Sansão fez para ter o poder novamente? Sabe o que ele fez? Sansão clamou ao Senhor dizendo: peço-te que te lembres de mim. Significa que Sansão reconheceu que Deus tinha se esquecido dele. Agora Sansão reconheceu que Deus havia se apartado dele. Agora Sansão percebeu, identificou, confessou, assumiu, admitiu: eu sou um fracasso, eu não tenho mais o Espírito de Deus, eu reconheço que ele se extinguiu, se foi. Primeira coisa que a igreja tem que saber é que ela não é mais pomposa, é que ela não é mais vigorosa. Primeira coisa que você precisa saber é que você não tem isso tudo que pensa ter, não está nesse nível que pensa estar. É reconhecer: Senhor, eu te perdi, Senhor, o Senhor me deixou, Senhor, o Senhor se foi, Senhor, eu te entristeci de tal maneira que o Senhor me deixou. Não é bater no peito triunfalisticamente: eu tenho, eu sou, eu posso. Não, é dizer: pequei contra ti, entristeci teu Santo Espírito, eu estou agindo na carne, eu estou andando na presunção do meu coração, no meu intelecto, na força financeira, no meu braço. Sansão disse: lembra-te de mim. Sansão dizia: o Senhor se esqueceu, o Senhor se apartou, o Senhor me deixou. Diferente do que ele dizia, não sabia Sansão, agora sabe Sansão. Conscientize-se disso. Primeira etapa é conscientizar-se, é aceitar, é assumir. Talvez você vai ter um choque como Sansão e dizer: meu Deus, agora eu sei, eu não sabia, eu não percebi, eu não via, mas agora eu vejo. Segundo Samuel, agora a arca que foi tomada, segundo Samuel capítulo 6. Aqui é do Icabode. Segundo Samuel 6, verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E disse: dispôs-se com todo o povo que tinha conseguido. Partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá de cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Primeiro, Sansão reconheceu. Segundo, Davi foi buscar a arca. A arca se havia retirado, a presença, o Espírito. Davi: não, eu quero tomá-la de volta. Ela deve estar em Jerusalém, ela deve estar próxima a mim. Ele foi buscar aquilo que se havia roubado, aquilo que havia se deixado, aquilo que havia se extinguido. Você deve iniciar uma busca incessante pelo Espírito Santo.
Você deve buscar incessantemente esse fogo. Você deve ir na toca do inimigo. Você deve arrancar, você deve tomar, você deve lutar para ter de volta essa arca, para ter de volta a presença de Deus, para ser cheio do Espírito Santo novamente. Ser cheio do Espírito, a plenitude do Espírito, a abundância do Espírito, as virtudes do Espírito, compreende busca, compreende esforço, compreende compromisso, compreende perseverança. Davi armou um esquema, uma estratégia, subiu e tomou a arca, buscou e levou-a para o lugar santo. A presença de Deus deve ser buscada. Não embriagueis com vinho, qual a dissolução? Mas enchei-vos do meu Espírito. Você deve buscar porções maiores. Você deve acender essa chama. Você deve pedir em oração, em jejum: me enche do seu Espírito. Meu Deus, faz como Davi: torna-me da alegria da salvação, a plenitude de Deus, a força de Deus, o vigor. Saia da passividade. Terceiro e último, senão a gente não termina. 1 TS. Lá mesmo tem a resposta. Capítulo 5. Verso 19, 1 TS 5,19. Não extinguais o Espírito. Até aí. Paulo coloca o Espírito Santo como fogo, ok? Um fogo que pode se extinguir. Aí Paulo está dizendo ali para os Tessalônicos: olha só, escute. Guarneçam esse fogo, oh meu Deus, para que ele não se apague. Primeiro, reconheça que você não tem. Segundo, vá buscá-lo novamente. Terceiro, cative-o para que ele nunca mais se apague. Cative-o, regue-o, venha nutri-lo. É assim, para que nunca mais você passe pelo que está passando. Vamos nutri-lo. Vamos passar madrugadas em oração. Vamos fazer jejuns, não pela conversão da vovó, não pelo milagre físico, não pela porta que se abra, mas vamos fazer jejuns e orações para fogo do céu descer e nos consumir, para sermos cheios de poder, para que irrompa em nós um fogo abrasador. Onde estão os jovens que, quando terminavam cultos, me procuravam dizendo: vamos ao vale, vamos orar? Onde estão os jovens que, terminados os cultos, pediam: você vai me fazer homem de Deus? Vai me fazer homem de Deus? É o fogo que está se extinguindo, é o fogo que está apagando. Pois você vai orar hoje, a partir do resto desse ano: Senhor, ele se foi. Senhor, a arca foi tomada. Senhor, eu reconheço que eu estou atuando sem o Espírito, na carne, no braço, e eu nem me dei conta disso. Segundo, mas eu vou tornar a trazer essa arca, eu vou buscá-la. Notem que a primeira vez Davi fracassou, Deus matou Uzai e Aiô, mas Davi não se deu por satisfeito, fez uma outra estratégia, até que ele tomasse a arca, até que a glória de Deus voltasse para Israel. Vá buscar a glória que te pertence. O Altíssimo quer habitar em você, e toda a plenitude dele, todo o poder dele. Terceiro, guarneça, cative. Quantos de vocês aqui, olhem para mim, já tiveram vigílias poderosas, você foi cheio do Espírito Santo, sumiu? Quanto culto você saiu daqui? Agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou fazer uma revolução, e
Passou. Quantos de vocês falaram, agora eu vi um homem de Deus? Passou. Por que passou? Porque você não regou, você não cativou aquilo, você não jogou lenha naquilo, gasolina. Jogue fogo. Jesus semana que vem de novo. Fuja, se esconda no meio do mato, acorde de madrugada para orar, desliga a televisão, cative, coloque lenha, e cada semana você estará mais forte, cada mês o fogo vai aumentar, e no final do ano você vai ser como John Wesley, um tição tirado do fogo, uma tocha tirada do fogo. Feche os seus olhos, vamos orar. A única coisa que eu peço para você nessa oração é que ela seja sincera, só isso. É que ela seja quebrantada, que ela seja a oração de Ana, seja a oração de Isaac, que seja a oração de Neemias, que seja a oração de Ismael, meu irmão, que seja a oração de Simeão,